O Firipirim está ao vivo com a gente, direto lá de Londres. Eu me lembro muito bem que no mês retrasado, se não me engano, quando houve a reabertura dos bares, teve um boom um sábado lá, não sei, é o sábado muito louco, um sábado não sei do que, eu não me lembro muito bem o nome, mas eu me lembro que milhares de pessoas foram para os bares. E é natural que você vai retomando as atividades, flexibilizando as atividades, reabrindo os botecos, reabrindo os bares, que mais pessoas passem a se contaminar. Mas pelo que eu entendi, Killing, e acabei de ouvir da pesquisadora, nada que fuja ao controle. Ou eu estou enganado ou a pesquisadora também está enganada, hein, Killing? Muito boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Oi, Killing, bem-vindo. Prazer todo meu, grande abraço, Joel, Bruna e a todos. Está rolando esse debate aqui no continente, se é uma segunda onda, se é um repique, e está num nível que as autoridades estão falando que pode chegar perto do descontrole. E é por isso que novas medidas restritivas estão sendo tomadas na região de Madrid, aqui na Inglaterra também, né, no noroeste, nordeste e região central do país. Cerca de 13 milhões de pessoas estão enfrentando um toque de recolher, não podem sair de casa entre 10 da noite e 5 da manhã, bares fechados nesses horários, restaurantes, o comércio. E hoje mais cedo teve uma entrevista coletiva do médico e também do cientista, que são consultores do governo britânico. Eles afirmaram que o caminho que o Reino Unido está seguindo é muito perigoso e que o vírus está se multiplicando a cada 7 dias e que é preciso tomar medidas. E eles mostraram uma tabela que hoje a média é de 3.500 casos diários, mas que se nada for feito, em menos de um mês, pode chegar a 50 mil casos diários. Então esse vírus é traiçoeiro, as autoridades europeias disseram que aprenderam com erros do passado e que estão tomando medidas agora para que o vírus não fuja de controle. Pois é, Killian, eu estou por entender, viu? Estou por entender tudo isso que estamos assimilando novamente. Será que pode chegar esse descontrole mesmo, meu? Como você disse que tem circulado por aí, possibilidade de faltar leito de hospital, porque foi o que a Andréia Lima, uma empresária pesquisadora de Madrid, me disse agora há pouco, que há o lockdown distinto em várias partes de Madrid. Né? A cidade ela é dividida por regiões e as ações estão sendo tomadas de forma individualizada. Agora, vem cá, meu, será que pode chegar a ter falta de leito novamente aí na Europa? Viver aquele terror todo que vimos no passado? Isso é fato? Há gente que garante isso, Killing? Que garanta isso? Sim. Tá todo mundo de máscara na rua? Essa preocupação não tem continua máscara, ou não. já era? Bom, primeiro sobre a máscara, né? Aqui no Reino Unido as pessoas não costumam usar em ambiente aberto, em ambientes fechados você usa só se é numa loja ou no transporte público, mas, por exemplo, não precisa usar em academias, o que eu acho extremamente contraditório, e também em escritórios. E muita gente não usa, infelizmente. Em relação a leitos de hospitais, existe sim o medo, viu, João? Inclusive, eu vi uma reportagem na BBC que tem hospitais em Marselha, no sul da França, já atingindo a capacidade máxima. E vale destacar que logo mais a gente entra no outono e depois o inverno, que são estações que já sobrecarregam o sistema público o sistema de saúde por conta da gripe, né, comum dessas estações. O coronavírus, somado a isso, pode colapsar sistemas de saúde. Há sim esse medo, então por isso que autoridades estão tomando atitudes agora. Reabriu a fronteira, as fronteiras se reabriram aqui, a economia, porque foi o verão aqui no hemisfério norte e o turismo representa mais de 10% do PIB europeu. E aí teve essa medida também, né, para tentar aquecer a economia, mas aí a gente está vendo os reflexos disso tudo. Muitas pessoas viajando, circulando com o vírus, e essa balança entre economia e saúde tem sido uma dor de cabeça para as autoridades. E existe sim o medo de que no final do ano e começo do ano que vem, o sistema público de saúde de alguns países pode entrar em colapso. Ô, Killing, uma pergunta sem obrigação nenhuma de respondê-la. Aqui no Brasil nós temos um índice de prevalência entre 12% e 20%, né? Ou seja, aproximadamente 15% da população brasileira já teve contato com o coronavírus. Você sabe me dizer desse índice de prevalência aí na Europa? Você tem esse número na sua cabeça agora ou não, Killing? Do Reino Unido eu tenho. Do Reino Unido é quanto? 6,5%. Tá vendo? É muito abaixo do Brasil.
Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, Oquilin. Há um estudo da USP, já há um bom tempo que vem sendo conduzido, de que quando nós chegarmos entre 10% e 20% de prevalência, nós ali estaríamos atingindo a imunidade de rebanho capaz de evitar uma contaminação acelerada dali para frente, fazendo com que os índices passem a cair. E é exatamente o que está acontecendo, por exemplo, aqui em São Paulo. Nós estamos entre 13 e 20 e a taxa de contaminação hoje está em 0,98. Ou seja, uma pessoa contamina menos de uma e assim vai. Ou seja, por isso que os números vão caindo. Diferente do que aconteceu aí na Europa, né? Bem diferente do que aconteceu aí no Reino Unido. 6% de prevalência é muito pouco. Ou seja, acho que vocês, de acordo com esses estudos, e a gente tem visto que tem funcionado na prática, nós temos visto aqui em São Paulo que este estudo da USP, por exemplo, é correto e ele bate com tantos outros estudos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que vocês vão ter que atingir entre 10% e 20% de prevalência para aí sim ter uma imunidade de rebanho e passar a viver em uma situação mais confortável. Correto, Kirin? Você entende dessa forma? Isso é dito e tratado por aí também assim ou não? Joel, as autoridades aqui mudaram a estratégia. No começo chegou a falar em imunidade de rebanho, o próprio primeiro-ministro Boris Johnson, mas aí chegou-se à conclusão que era melhor não ter essa estratégia de imunidade de rebanho, por mais que haja agora um número alto de contaminados, a estratégia das autoridades tem sido achatar essa curva por meio de quarentena, de restringir a circulação das pessoas. Mesmo o Reino Unido, né, que é o país mais afetado aqui da Europa, com 42 mil mortes, uma população de 66 milhões de habitantes, se for fazer a comparação, está ali com o Brasil. Mesmo assim, não tem uma incidência tão alta, né, uma prevalência tão alta, mas o que as autoridades têm dito é que a estratégia é agora fazer quarentena. E vai chegar também o outono, o inverno por aqui, e as pessoas costumam se reunir em locais fechados. Então, há possibilidade de, por exemplo, fechar pubs, restaurantes. O que as autoridades estão dizendo é que vão evitar fechar escolas ao máximo, mas se for para fechar algo, será pubs e depois restaurantes. Sabe qual será o termômetro? Sabe qual será o termômetro para isso tudo? O que deve acontecer com o Brasil daqui para frente? O que deve acontecer com São Paulo daqui para frente? Se realmente os índices continuarem a cair como estão caindo, olha, as atitudes tomadas por aqui são mais eficazes do que as da Europa, porque eu não posso nem imaginar em voltar a ter lockdown aqui. Posso nem imaginar e sonhar. O Brasil não aguenta. Não funciona e o Brasil não aguenta mais. Uma coisa é fazer um lockdown de novo aí na Europa. Agora o Brasil não aguenta. É torcer, viu, Oquilin, para que essa prevalência que temos hoje aqui em São Paulo, no Brasil, seja capaz, através da imunidade de rebanho, nos dar tempo para que a vacina chegue aqui e vacine o restante da população para que a gente não precise sofrer mais como sofremos no início da pandemia, Bruna. Até porque, Joel, Killing, a Europa viveu um lockdown. A gente não, Sim. né? A quarentena no Brasil ela foi muito falha desde o início. E muitas pessoas começaram uma quarentena antes do tempo aqui. Então, por isso também saturaram. Gente que começou a ficar em casa antes mesmo do governo falar, olha, fique em casa. Então, assim, aqui a quarentena já nunca existiu. Agora, imagina, não daria certo nunca. E o fato de não ter tido lockdown aqui no Brasil tá me parecendo positivo. Pelo que eu tô vendo aqui, tá me parecendo positivo. Por esse índice de prevalência, por essa imunidade de rebanho que foi dito no estudo da USP que eu acabei de colocar aqui, pela queda dos números. Não sei não, hein? Acho que Joel, o lockdown... Pois não, Killing. Só para completar essa informação, a Suécia não fez lockdown e hoje a taxa de contaminados da Suécia não está crescendo, está baixa. Então existe esse debate aqui, Olha viu? lá, tá vendo? Tá vendo? Por isso que cabe a discussão mesmo, meu. É uma doença nova, estamos aprendendo com ela. Olha, quem sabe o Brasil, devido à sua incompetência também, tem agido de forma correta. Ou essa incompetência tenha se traduzido em algo positivo, como na Suécia, e foi bem colocado pelo Kirin agora. Então vamos esperar um pouco mais, mas eu, olha, quero crer
que os números continuarão a cair aqui no Brasil, aqui em São Paulo, até a gente se livrar dessa pandemia de uma vez por todas.